Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na mente de um dos maiores gigantes da filosofia, Sócrates. Mas como podemos realmente conhecer um homem que, pelo que sabemos, nunca escreveu uma única linha? A resposta está nos relatos de quem o conheceu, e é exatamente isso que vamos explorar. Vamos desvendar a figura de Sócrates através dos olhos de três contemporâneos que o imortalizaram: seu discípulo mais brilhante, Platão, um historiador pragmático, Xenofonte, e um comediante ácido, Aristófanes. Todos eles estão reunidos no clássico volume Os Pensadores, da Abril Cultural. Preparados para essa viagem a Atenas antiga? Então, vamos lá. Se tivéssemos que resumir a ideia central que emerge desses três relatos, qual seria? Seria a de um homem, Sócrates, que dedicou sua vida a uma missão quase divina: examinar a si mesmo e aos outros. Ele não era um professor que vendia conhecimento pronto. Pelo contrário, seu método, o famoso método helêntico, consistia em fazer perguntas incansáveis até que seus interlocutores percebessem as próprias contradições e a fragilidade de suas certezas. Para Sócrates, a virtude, o cuidado com a alma, era infinitamente mais importante do que correr atrás de riqueza, fama ou poder. Ele dizia que uma vida não examinada não merece ser vivida. Essa convicção era tão forte que, quando condenado à morte, ele preferiu morrer a abandonar sua vocação filosófica. Ele nos ensina que ter medo da morte é fingir saber algo que, na verdade, ninguém sabe. Essa é a essência do homem que vamos conhecer hoje. Vamos começar com a visão mais famosa e influente, a de Platão, especialmente em sua obra Apologia de Sócrates. Aqui temos Sócrates falando em primeira pessoa, durante seu próprio julgamento. Ele recusa os truques de retórica comuns nos tribunais e apela para a verdade nua e crua. Platão nos apresenta um Sócrates com uma missão divina. Ele se descreve como um tavão, uma mosca incômoda, enviada por um deus para picar e despertar o grande e sonolento cavalo que era a cidade de Atenas. Sua função era incomodar, fazer pensar, tirar a cidade da sua zona de conforto. É em Platão que encontramos a famosa ignorância sábia. Sócrates percebe que é considerado o homem mais sábio de Atenas, não por saber tudo, mas por ser o único que admite não saber. Ele entende que é mais sensato reconhecer os limites do próprio conhecimento do que fingir uma sabedoria que não se possui. Essa humildade intelectual é a base de toda a sua filosofia. Além disso, Platão destaca a prioridade que Sócrates dava à alma. Ele argumentava que a prosperidade de uma cidade não vem da riqueza, mas sim da virtude de seus cidadãos. É a excelência moral que gera todas as outras coisas boas, e não o contrário. Enfrentando as acusações de corromper a juventude e de não crer nos deuses da cidade, Sócrates se defende com lógica e coragem, mostrando que sua vida sempre foi um exemplo de justiça e integridade. Para Platão, a filosofia não é um passatempo, mas um serviço público essencial, um exercício constante de coragem e crítica. Agora, vamos mudar a lente e olhar para Sócrates através dos olhos de Xenofonte. Em suas obras, como os Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, encontramos um retrato um pouco diferente. Se o Sócrates de Platão é um filósofo quase místico em uma missão divina, o Sócrates de Xenofonte é um homem eminentemente prático, um cidadão exemplar. Xenofonte nos mostra um Sócrates que é um conselheiro para seus amigos e para os jovens, um modelo de disciplina, autocontrole e, acima de tudo, utilidade. Para Xenofonte, a filosofia de Sócrates não se perdia em teorias abstratas. Era uma educação moral para o dia a dia. Ele ensinava justiça, prudência e autocontrole, não através de longos discursos, mas pelo exemplo e por meio de diálogos curtos e diretos. A virtude, para este Sócrates, era uma espécie de oikonomia, a arte da boa gestão da própria vida.
Saber administrar os desejos, o tempo, os recursos e as relações sociais era o caminho para se tornar um bom cidadão e, consequentemente, para melhorar a cidade. A religiosidade de Sócrates, na visão de Xenofonte, também era sóbria e respeitosa, baseada na obediência às leis e aos costumes, sem qualquer tipo de fanatismo. A ideia força aqui é que a filosofia é útil. Ser virtuoso é um hábito prático que melhora tanto a vida privada quanto a vida pública. Sócrates, para Xenofonte, era, antes de tudo, um grande formador de caráter. E agora, preparem-se para uma virada de 180 graus. Vamos sair dos relatos elogiosos e entrar no mundo da comédia, com Aristófanes e sua peça As Nuvens. Aqui, o retrato de Sócrates é uma sátira, uma caricatura cruel e hilária. Aristófanes apresenta Sócrates como o líder de um pensatório, uma espécie de escola maluca, onde se aprendem coisas inúteis e perigosas. Esse Sócrates é um sofista, um charlatão que ensina a fazer a pior razão vencer a melhor. Na peça, um pai endividado matricula o filho no pensatório para aprender a enrolar os credores com argumentos espertos. O resultado é um desastre. O filho não só aprende a desrespeitar os credores, mas também o próprio pai, chegando a agredi-lo e justificando o ato com a nova lógica que aprendeu. O que essa comédia nos revela? Ela nos mostra o medo que parte da sociedade ateniense sentia em relação à nova educação filosófica. Havia uma desconfiança de que essa curiosidade intelectual e o poder da retórica poderiam dissolver os valores tradicionais, a religião e a autoridade familiar. Aristófanes, com seu gênio cômico, cristaliza a imagem popular de Sócrates como um ateu perigoso e um sofista que corrompia a juventude. Essa caricatura, embora injusta, foi extremamente poderosa. Ela alimentou a opinião pública e ajudou a criar o clima de suspeita que, anos mais tarde, levaria Sócrates ao tribunal e à sua condenação. As Nuvens é um contrarretrato fascinante que nos mostra como a percepção popular, mesmo que distorcida, pode ter consequências trágicas e moldar o destino de uma pessoa. Então, como essas três vozes, a do discípulo devoto, a do historiador prático e a do comediante crítico, se articulam para formar a nossa ideia de Sócrates? Apesar das enormes diferenças, há pontos em comum. Todos eles, Platão, Xenofonte e Aristófanes, reconhecem o poder gigantesco do discurso e a posição central de Sócrates no debate público de Atenas. Ele não era uma figura qualquer. Ele estava no olho do furacão intelectual e cultural de seu tempo. As tensões entre os relatos são o que torna a figura de Sócrates tão rica e complexa. Platão o eleva, mostrando sua missão filosófica quase sagrada. Xenofonte o aterrissa, reforçando sua utilidade prática e seu caráter exemplar. Aristófanes, por sua vez, canaliza toda a desconfiança e o medo que a filosofia provocava, criando uma imagem que, infelizmente, colou. A síntese que podemos tirar desse conjunto de obras é que filosofar, para Sócrates, era um ato público e corajoso. Era um ato que confrontava o poder, as convenções e a vaidade das pessoas. E por isso mesmo, era uma atividade que incomodava profundamente. Às vezes, esse incômodo elevava as pessoas, como mostram Platão e Xenofonte. Outras vezes, escandalizava e gerava ódio, como vemos em Aristófanes. No fim das contas, o legado que esses três autores nos deixam, cada um à sua maneira, é a imagem inesquecível de um homem para quem a busca pela virtude e o exame racional da vida eram mais valiosos do que a própria sobrevivência. Um homem que nos desafia, até hoje, a fazer a pergunta mais importante de todas: estamos vivendo uma vida examinada? Espero que tenham gostado dessa análise multifacetada de Sócrates. É incrível como diferentes perspectivas podem enriquecer tanto a nossa compreensão de uma figura histórica. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E, claro,
Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!